Sejam bem-vindos a este jornal de 19 horas da Haqqa TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos desenvolver as notícias para este encontro. O governador da província de Nampula disse esta quinta-feira que o seu executivo vai continuar a trabalhar no sentido de assegurar a transitabilidade das estradas que ligam os centros de produção e mercados agrícolas. Manuel Rodrigues pede envolvimento de todos nas ações de fiscalização com vista ao desmantelamento da prática de abandono de obras públicas. O desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais constitui uma das grandes prioridades deste Executivo Provincial. É assim que continuaremos em 2022 a assegurar a transitabilidade das vias de acesso que ligam, sobretudo, os centros de produção aos centros de consumo. Apostamos que as vias não classificadas, principalmente aquelas que vão até as nossas localidades, devem, de certa forma e de forma permanente, serem transitáveis para que a nossa população e os nossos comerciantes que apoiam o processo de combate à pobreza na nossa província possam se fazer até as machambas ou as unidades produtivas da nossa província de Nampula. Para o efeito, queremos aqui assegurar que seremos implacáveis aos empreiteiros que prestam obras de má qualidade ou que ainda não cumprem com os prazos contratuais estipulados. Aqui queremos nos referir àqueles empreiteiros que nós contratamos e que estão alocados para realizar obras de manutenção das nossas vias de acesso na extensão territorial da nossa província. Paralelamente, intensificaremos o processo de fiscalização das obras. Primeiro, a fiscalização aos fiscais, por nós contratados. Segundo, a responsabilização que iremos fazer aos governos locais no processo de acompanhamento de forma regular e cerrado dos trabalhos destes mesmos empreiteiros. É tempo de correr, sim, mas devemos correr garantindo obras de qualidade na nossa província de Nampula. Aqui queremos solicitar igualmente aos excelentíssimos senhores membros da Assembleia Provincial para o vosso contínuo envolvimento neste processo de acompanhamento de todas essas obras que decorrem à extensão da nossa província na qualidade de dignos representantes dos beneficiários primários das mesmas, que é a nossa querida população da província de Nampula. Ao fazer esse trabalho, pedimos que sejam patrióticos, primam pela união e responsabilidade pela mesma causa. Terminou na manhã desta quinta-feira a quarta sessão ordinária da Assembleia Provincial de Nampula, que vinha decorrendo desde a última terça-feira. O presidente daquele órgão deliberativo, Amis Ibrahim, apela à melhoria das condições básicas para os alunos do ensino primário, a redução de conflitos entre comerciantes e produtores e criação de novos métodos de conservação de cereais no meio rural. No discurso que marcou o término dos trabalhos da quarta sessão ordinária da Assembleia Provincial de Nampula, o presidente do órgão disse ter ficado impressionado com a forma verdadeira como decorreu o encontro, a avaliar pelo nível de participação dos membros nas discussões dos principais temas nos debates da plenária. Saímos daqui animados pela força das intervenções que aqui foram transmitidas. Saímos daqui mais fortes, porque as nossas convicções e os nossos valores foram reafirmados ao longo desta sessão. Saímos daqui mais conscientes, porque os contributos que aqui foram apresentados foram muito relevantes para nos ajudarem na nossa ação fiscalizadora futura. Saímos daqui com o compromisso que os planos de atividades e o orçamento aqui aprovados
constituem instrumentos importantes dos trabalhos que temos pela frente. O presidente da Assembleia Provincial sublinha que a implementação com maior responsabilidade, coesão e partilha de conhecimentos, a província de Nampula poderá reduzir a pobreza. Constatamos com um olhar e sentimento de satisfação, porque verificamos a inclusão de atividades que a nossa população almeja ver realizadas. A Miss Ibrahim alerta sobre a necessidade da melhoria das condições, sobretudo nos setores da educação, agricultura e comércio. No setor da educação, constatamos que há muitas crianças que estudam ao relento. Queremos desafiar o setor para encontrar boas estratégias ou parceria para a construção de salas convencionais para minimizar a situação. Na componente da agricultura, indústria e comércio, queremos recordar que estamos num momento em que a nossa população está a comercializar o produto. Daí, apelar os setores a conjugar os esforços de sensibilizar a população para não vender tudo, para evitar bolsas de fome e também para ajudar a definição de políticas de preços. Quando não há semente, no tempo da sementeira, a população compra-o muito caro. Quando chega um momento de comercialização como este, nota-se que cada comprador quer definir o seu preço. Por isso, apelamos para quem olhe, apelamos para que olhem pelo esforço do produtor para encontrar equilíbrio de modo a satisfazê-lo. O dirigente voltou a apelar à vigilância no seio das comunidades para se evitar eventuais casos de infiltração de malfeitores e a observância rigorosa das medidas de prevenção da Covid-19. O plano de atividades do Conselho Executivo de Nampula referente ao ano 2022 e o respectivo orçamento começou já a dividir opiniões entre os partidos Renamo e Frelimo, mesmo antes da sua implementação. O plano foi aprovado esta quinta-feira pela maioria na Assembleia Provincial. A bancada da Renamo, com apenas 31 membros dos 64 integrantes naquele órgão deliberativo, decidiu chumbar a proposta do PESOP 2022 por considerar que a mesma não espelha a realidade sob o ponto de vista estatístico, orçamental e nem sequer responde aos anseios da população de Nampula. O rácio aluno-professor é falso. No setor da agricultura, o número de extensionistas a serem contratados para o ano 2022 é totalmente falso. A prova disso, podemos verificar, ou seja, verificam-se as mesmas informações do ano 2020, 2021 e estão patentes para o ano 2022. Depois de uma análise aturada e profunda, concluímos que o Executivo trouxe mais um plano encanoso, cheio de promoções, mas sem projetos que ajudam a população na sua execução. Nesta forma de ser e pensar do Executivo, perdeu o apoio da minha bancada, a bancada da Renamo. Gozando da sua maior representatividade, a bancada da Frelimo preferiu votar a favor, supostamente para dar o seu maior contributo na promoção do desenvolvimento social e económico desta parcela do país. Comprometida pela causa do povo, prestou favoravelmente a proposta do Plano Econômico e Social e orçamento do Conselho Executivo Provincial para o ano 2022. Por se tratar de um instrumento programático e de gestão de atividades econômicas, social do CEP, que irá caracterizar e operacionalizar as ações de impacto direto e significativo da vida da população, promovendo uma produção econômica global na ordem de 4,5%, ao passar de 75,3 milhões de meticais em 2021 para 78,42 mil milhões de meticais em 2022. O PES de orçamento para o ano 2022 foi aprovado nesta sessão solene por aqueles que entendem que os interesses da maioria têm mais valor e não podem estar condicionados por falta de vontade de uma minoria de 31 pessoas que, ao invés de representar, colocam o interesse individual em primeiro lugar. Encorajamos
Encorajamos ao Conselho Executivo Provincial para não se deixar distrair com posicionamentos de pessoas que correr nas matas é a única experiência que carregam. O sob o lema, por uma sessão que repudia o terrorismo em Cabo Delgado e as ações da junta militar no centro do país, unidos na prevenção da Covid-19, o encontro teve lugar entre os dias 6 e 8 do mês em curso. O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Nampula, Paulo Varral, inaugurou esta quinta-feira a ponte sobre o rio Nicuta, ligando as unidades comunais Mutamacanha C e Ratane B, no bairro de Murrapaniwa, posto administrativo de Natiquiri. A cerimónia de inauguração foi testemunhada pelos moradores e membros da Assembleia Municipal. O discernimento da lápide e o corte da fita pelo presidente do Conselho Autárquico de Nampula carimbou o fim do sofrimento de mais de 6.000 habitantes distribuídos nas unidades comunais Mutamacanha C e Ratane B, bairro de Murrapaniwa, posto administrativo de Natiquiri, na cidade de Nampula. Agradecer, né, em nome do povo, pá. Não tínhamos a ponte, graças a Deus, Varane já nos deu a ponte, estamos a agradecer por isso, mas estamos a pedir para melhorar mais. Qual é o melhor que queremos? Pôr pavimento ali, pôr pavê, para evitarmos a poeira, porque estamos a ver que os vizinhos aqui estão mal, acerca de poeira. E não só, também prolongar para lá, aquele lado do hospital regional também vai ser melhor e também desenvolver outras atividades. Essa ponte, estou a ver que estamos muito contentes porque nossos filhos ficavam sempre a sofrer quando vai na escola, até outra Maria aqui sempre, mas agora que estou a ver estamos contentes porque estamos podendo passar sem problema. No tempo chuvoso, o que é que... Chuvoso aqui, a gente criança mesmo perdemos nossos filhos aqui, outros crianças aqui porque não tem lugar para passar, era muito difícil. Agora estamos contentes como está hoje, está inaugurado esse ponte, estamos muito contentes mesmo porque estamos a receber novo ponte para não sofrer, não vai sofrer nada. Agora já estou a ver de que já estamos um pouco normal, né? Não é como antes, porque antes, estávamos um pouco muito complicado para saltar esse riacho aqui para o outro lado. Era muito difícil. Orçada em mais de 13 milhões de meticais provenientes dos cofres da edilidade, a obra tinha o prazo de execução de 8 meses, mas que não foi possível se cumprir devido aos problemas relacionados com a falta de financiamento pelo governo central, tal como avança Paulo Varral. Ficarem atentos, munícipes. Há um dinheiro que sai do governo central que deve ser canalizado aos municípios por causa de alguns serviços, como uma forma de nos minimizar os danos, aqueles caminhões, aqueles carros todos que estragam nossas estradas. 2020, esse dinheiro quando caiu no município, nós dizemos que vamos construir a ponte. Mas eles mesmos disseram que esse dinheiro fica conosco. Você pode ir construir a ponte, depois vamos entregar para pagar. Nós viemos construir. Tristemente, repito, tristemente, o modo como fizeram meus superiores, o dinheiro sumiu. Em 2020 sumiu. Agora 2021 também não está a aparecer. Estamos a pagar com a nossa ginástica local. Segundo Varral, a entrega da ponte veio para aliviar o sofrimento dos municípios da cidade de Nampula, especialmente os moradores das unidades comunais de Mutamacanha C e Ratane B. Aliás, o melhoramento das vias de acesso ligando a zona cimento e os bairros periféricos constitui o pico de governação de Paulo Varral. Vamos estar unidos para trabalhar. Continuem a nos dar opiniões. Vamos pagar aquilo que são nossas obrigações.
Nesta nossa governação, conseguimos adquirir muitos equipamentos, destacando-se caminhões, tratores, motoniveladoras, pás carregadoras, retroescavadora, cilindro, bulldozer e giratória. Adquirimos neste mandato. A inauguração desta ponte é mais uma meta realizada no quadro das estratégias do Manifesto Eleitoral. Moradores do bairro de Morrapanil, na cidade de Nampula, queixam-se de sistemáticos assaltos nas suas residências, protagonizados por indivíduos desconhecidos. Para alguns moradores entrevistados pela nossa reportagem, a solução do problema passa necessariamente pelo reforço do Conselho de Policiamento Comunitário. A circulação de pessoas neste bairro, a partir das 19 horas, é feita com o coração nas mãos, devido à atuação de malfeitores que retiram aos moradores os seus pertences. Elito Jorge foi uma das vítimas. Tem uma escola aí à frente, aí, uma escola secundária, então nessa parte, aquela hora da 17, ali não se passa. Sim, ali há muita criminalidade mesmo. Mas não há um patrulhamento noturno nesta zona? Nada, não há. Okay. Não há. E assim, qual tem sido a alternativa? Como que vocês têm feito para se evitarem? Sim, nós às vezes quando ouvirmos para um vizinho a gritar, nós mesmo vizinhos às vezes saímos nas nossas casas, pronto, acudimos, assim mesmo. Até que nós não conseguimos dormir bem. Às vezes sentimos ameaças de cadunos aqui nas noites. Sim, sim. Mas o que está acontecendo de concreto em termos de ações? Sim, ali, o que eu achava era de, pelo menos, aqueles policiamentos comunitários, se estivéssemos aqui, então, às vezes ia tranquilizar essa criminalidade, mas assim estamos sem polícia comunitária, então, ficamos assim mesmo. Situação idêntica teria acontecido com este cidadão no último fim de semana, que foi retirado a sua carteira contendo documentos e valores monetários. Que nos cria constrangimentos. Isto na mesma, segundo como estamos a ver aquela mata ali do Vieira, nos cria mesmo assusto na calada da noite, mesmo de dia, é assustável mesmo. Sim, sim. O que está acontecendo de concreto? De concreto que na calada de noite, alguns mesmo que aparecem ali e depois, em termos de quando estamos a fazer, em termos de movimento, alguém que já está a sair para a casa dele ou porque alguém que vai ao hospital, eles praticamente ficam ali e nos fazem mal. Sim, sim, nos fazem mal. E a polícia, o que é que? Em termos da polícia, bom, tem feito o seu trabalho, mas não é adequado. O trabalho que a polícia ali tem feito não é adequado mesmo, de facto. Sim, sim. Patrulhamento noturno, não há? O que é que está acontecendo? Bom, na altura havia, mas do momento já não há patrulhamento. Okay. O pedido é o seguinte, estamos a pedir em termos de uma ajuda, né? Que para nós também termos um posto policial, que haja segurança nessa área totalmente e essa patrulha seja mesmo a base motora, né? O chefe do posto administrativo de Nantiquere reconhece a fragilidade na segurança e justifica. Policiamento comunitário, temos polícia camarária, que é a qual está a assegurar esses momentos. Só que o número populacional e o efetivo não compete, não é suficiente de combater aquilo que tem, portanto, sofrido a população. Isto tem acontecido no calar da noite. Portanto, mas sempre os nossos secretários, depois de um acontecimento, eles vão no terreno para registrar a ocorrência da situação. Sim, senhora, nós do posto recebemos, portanto, essas ocorrências e nós nunca é demais. Dirigimos-nos para percebermos e registrarmos e daí enviarmos à autoridade competente, que é o Conselho Municipal, para eles fazerem, portanto, a averiguação dessas situações. Morrapanil faz parte dos bairros mais populosos da cidade de Nampula. Envia abundantemente a saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, noite de sexta-feira, amanhã é sexta-feira, o maior dia de semana. Então,
não se esqueça de enviar saudação a esta nobre criatura, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Boa noite, ponto final, fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi